Existe uma luta acontecendo agora no Brasil, uma luta que talvez passe despercebida por muita gente. É a luta por um tipo de escola diferente. E não é só sobre o que se aprende, é sobre onde se aprende e como. Hoje, a gente vai mergulhar na busca dos povos indígenas por uma educação que finalmente converse com a sua identidade. Pausa para pensar um pouquinho. E se a escola não fosse um prédio, sem salas, sem quadro negro? Imagina se a escola fosse, sei lá, uma floresta inteira? Ou um rio? Um campo aberto? Pode parecer uma viagem, né? Mas olha, essa pergunta está longe de ser só uma hipótese. Na verdade, para muitas comunidades indígenas aqui no Brasil, essa questão é o centro de tudo. É a história de dois mundos de aprendizado que estão batendo de frente. De um lado, o conhecimento que vem da tradição. Do outro, o sistema escolar que o Estado impôs. Ok, então vamos lá. Para a gente entender essa luta, primeiro a gente precisa sacar qual é a diferença, a diferença fundamental entre esses dois jeitos de ensinar e aprender. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem a educação indígena tradicional. Ela não tem hora para começar nem para acabar, sabe? Acontece a vida inteira, no dia a dia da comunidade. A sala de aula pode ser a roça, a roda de conversa em volta da fogueira, a caminhada na floresta. O objetivo aqui é formar a pessoa dentro da sua cultura. Agora, do outro lado, a educação escolar que vem do Estado. O modelo é bem diferente. É um modelo feito para assimilar, para tornar todo mundo igual. O conhecimento fica trancado num prédio, com regras que vêm de Brasília, sabe? Muitas vezes sem ter nada a ver com a realidade da aldeia. E quando a gente fala em conhecimento tradicional, não é só um monte de informação, não. É muito mais que isso. É um jeito completo de enxergar o mundo onde o corpo, o espírito e a vida em comunidade são uma coisa só, tudo conectado. O aprendizado pode vir de um sonho, de uma intuição, e ele é passado para frente na prática, no dia a dia, plantando, pescando, cantando, vivendo. E essa fala do Otoniel Benítez, do povo Kaiowá/Guarani, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A pedagogia deles não está nos livros. Está na língua falada, na confiança, no respeito que se constrói todo o dia, convivendo. É uma educação que te ensina a ser e não só a saber coisas. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que esse modelo de sala de aula virou o padrão? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo e olhar para uma história que, infelizmente, é marcada por uma palavra: assimilação. É isso mesmo. Por séculos, a escola não foi pensada para os indígenas como um lugar de educação de verdade. Na prática, ela foi uma ferramenta. Uma ferramenta do Estado para apagar as diferenças, para integrar à força os povos indígenas na sociedade nacional, como se a cultura deles fosse algo a ser superado. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar essa jornada. Lá no período colonial, educação era sinônimo de catequese. Depois, já na República, vieram órgãos como o SPI e a FUNAI, mas a ideia continuava a mesma: integrar. Só lá pelos anos 70, 80, em plena ditadura, é que a coisa começa a mudar, com os primeiros movimentos de resistência indígena surgindo e batendo o pé por uma educação que os respeitasse de verdade. E aí, chegamos no momento chave. 1988. Guardem bem esse ano. É aqui que o jogo vira. A nova Constituição Federal do Brasil entra em cena e muda tudo. Pela primeiríssima vez na história, a lei maior do país disse com todas as letras: os povos indígenas têm direito à sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças, suas tradições. Ponto. Isso foi uma revolução. Abriu a porta, o caminho legal, para lutar por uma escola que fosse específica, bilíngue, intercultural. Uma escola que, finalmente, não tentasse mais apagar quem eles são. Ok, então a lei mudou. Mas transformar o que está no papel em realidade, bom, aí é outra história. E é essa história que a gente vai ver agora. A luta do dia-a-dia de algumas comunidades. Vamos começar com o povo Funiol, lá de Pernambuco. A história deles é um exemplo de resiliência que é impressionante. Pensa só, eles são o único povo indígena em todo o Nordeste que conseguiu manter a sua língua, o Yati viva, falada, ativa sem interrupção. Mas é aí que a gente vê o conflito na prática, no dia a dia. Olha só isso. Os Funiô têm um ritual sagrado, o Ouricuri, que acontece de setembro a novembro. É um momento de reclusão super importante. Para respeitar isso, o ano letivo da escola deles começa em dezembro. Faz todo sentido para eles. O problema? O sistema do Estado, a burocracia, somando os recursos, tipo a merenda escolar, em fevereiro. Ou seja, por meses as crianças ficam sem merenda. A comunidade é forçada a se virar para se encaixar num sistema que simplesmente não entende ou não quer entender o tempo e a cultura deles.
Agora a gente sai de Pernambuco e vai para o Mato Grosso do Sul, para conhecer a realidade do povo Kaiowá-Guarani. E aqui a gente vai ver que a luta pela escola está amarrada, está inseparável de outra luta talvez ainda mais urgente, a luta pela terra. Viver confinado em reservas minúsculas teve consequências que são simplesmente devastadoras. A gente está falando de desorganização social completa, do fim do jeito tradicional de conseguir comida e aqui está o ponto central para a nossa conversa. Uma ameaça gigantesca à transmissão do conhecimento. Porque a floresta, que era a grande escola deles, está sumindo. Ela simplesmente não existe mais em muitas dessas áreas. E essa frase do cacique Chofre, ela é pesada e diz tudo. Se acabam as matas, não tem mais história. Não ensina mais. Para eles, perder a terra não é só perder um pedaço de chão. É perder a biblioteca viva, a sala de aula, a própria história. A natureza não é só um cenário, ela é a escola. Tudo isso nos joga de volta para uma pergunta fundamental. Num país tão diverso como o Brasil, que conhecimento a gente considera válido? Que saber tem lugar na escola? E talvez mais importante, quem é que decide isso? E é muito importante a gente entender isso aqui. O movimento indígena não está só resistindo, não está só dizendo não para o modelo que veio de fora. Eles estão na linha de frente, construindo ativamente um modelo novo, uma alternativa real. E essa nova escola que eles estão construindo se apoia em 4 pilares que são essenciais. Primeiro, controle da comunidade. É a própria comunidade que tem que definir o projeto da sua escola. Segundo, ensinar na língua-mãe. É o básico. Terceiro, ter calendários e currículos diferentes que respeitem os ciclos da natureza e os saberes daquele povo. E por último, e super importante, os próprios professores indígenas têm que ser os autores dos seus materiais, criando conteúdo que faça sentido para a realidade deles. Só que, claro, tirar essa visão do papel é uma luta gigantesca. Os desafios são enormes, a gente está falando da burocracia do Estado, que é super rígida, da falta de dinheiro e de recursos que conversem com esses projetos, daquela pressão para sempre priorizar o currículo nacional e, claro, da dificuldade de garantir que a participação indígena nas decisões seja para valer e não só para inglês ver. Então, no fim das contas, a gente percebe que essa discussão vai muito além de o que ensinar na escola. Essa é uma luta pelo poder, o poder de dizer o que é conhecimento, o que é válido, o que merece ser ensinado e aprendido. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Quando a escola de uma sociedade com seus prédios e suas regras ameaça apagar o conhecimento de outra, um conhecimento que mora na floresta, na memória, na palavra falada, o que é que se perde de verdade? Será que é só um povo que perde ou é a humanidade inteira?